Professor, eu vou abrir então espaço para fazer esse início, né, do debate da música A Fábrica do Legião Urbana, composição de Renato Russo, e a relação dos movimentos sociais e o sindicalismo. Agradecendo a todos vocês a presença e a disposição, né, de estar hoje aqui aprendendo pela música, né, valorizando a arte aqui como instrumento de ensino. Obrigada, professor. Eu vou passar esse microfone que eu acho que está mais alto. Tem um professor que faz a apresentação cantando, né? Me falta agora o nome dele, mas ele é um mestre de direito do trabalho também, e a palestra dele, ele inicia cantando. A que eu assisti, inclusive eu até coloquei no meu YouTube, né, que eu assisti, ele cantava Que País é Esse, do Legião Urbana também. Bom, Renato Russo, né, nascido Renato Manfredini Júnior em 27 de março de 60 e falecido vítima de AIDS em 11 de outubro de 96, foi sem sombra de dúvidas um dos maiores ícones da música popular brasileira. E isso, né, com certeza não só porque ele faleceu precocemente, né, até porque ele não faleceu com 27 anos, né, que é a data que se diz que é a data dos ídolos do rock, né. A década de 70 ela foi prodigiosa na produção do rock nacional, né, um gênero musical que foi surgido na década de 60 e foi aos poucos se introduzindo no Brasil, né? Houve uma tentativa anterior ali com a Jovem Guarda, mas não se pode dizer que aquilo ali fosse propriamente um rock, né? Um rock de contestador, um rock de protesto, como a gente veio a ter na década de 80. Dessa época, então, nós temos as bandas como os Titãs, Paralamas do Sucesso, a Blitz, o Traje a Rigor, Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, os Gaúchos Engenheiros do Havaí, Replicantes, TNT e Cascaveletes, né? Esses os mais conhecidos nossos, né? de um período pequeno de produção, mas igualmente significativos quando a gente vai falar do rock dos anos 80, né? As letras da época eram permeadas por reflexões sobre a juventude em si, sobre o fato de ser jovem, né, sobre situações que envolviam a juventude, as ambições, frustrações, a sexualidade, vestibular, política, relações familiares e tudo então que ocupava a mente deles. Então, por exemplo, a gente tem Paralamas do Sucesso com óculos, né, que descreve a situação e eu me identificava com isso, porque eu já na época usava óculos também, de um jovem que precocemente, pelo menos para a época, era forçado a usar óculos e se sentia de alguma forma vítima de um preconceito, talvez auto-infringido, ou talvez alheio, pelo fato de usar óculos ao contrário dos demais, né? Também a Blitz tinha uma música, Você Não Soube Me Amar, né? Um casal tá namorando, tá no meio do namoro, no meio de um momento do namoro, o rapaz olha para ela e diz: eu gostaria que você estivesse nua, né? O que é interpretado na música como uma forma de desamor, né? Então ela canta: Você Não Soube Me Amar. E mesmo músicas mais melosas, né, cantadas pela nem sempre afinada Paula Toller, do Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, demonstravam uma preocupação, ou até uma preocupação com a falta de preocupação com os fatos cotidianos, né? Quando o Kid de Abelha canta: eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim, né? Então a gente pode ver que as músicas sempre eram, né, ou pelo menos as que ficaram na nossa mente, sempre eram cheias de conteúdo. Até para não sair não fugir do nosso estado, também tinha os Replicantes, a Surfista Calhorda, né? Quando entra na água, na primeira abraçada, ele não vale manaba, ele não surfa nada, que apesar, né, que na época até nos parecia, né, alguma coisa muito também superficial, mas hoje, né, de uma análise sociológica, a gente pode perceber pelo menos uma situação, né, dos roqueiros criticando o surfista, eventualmente até porque na época que nós vivemos, eu vivi essa época,
haviam as tribos, né? Havia as tribos dos surfistas que iam para a praia, malhavam, voltavam bronzeados, os roqueiros, os nerds. Na época, nerds ainda se chamava CDF, né? Que eu me lembro que o professor Edson de Oliveira traduzia como cérebro de ferro, né? Infelizmente, hoje, atualmente, eu pelo menos não consegui identificar nas letras. Não sou um conhecedor das músicas atuais, mas tentei pesquisar ali o Luan Santana, por exemplo, para ver o que ele pode nos dizer. Daí uma das músicas que a gente mais ouve, né? Te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Então, quer dizer, não sei se no futuro a gente vai poder dizer alguma coisa dessa letra, como se podia dizer na década de 80, né? Ou então o outro, eu estou apaixonado, eu estou contando tudo, eu não estou nem ligando para o que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu estiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Então, a gente pode ver então na letra, né, que se dane o mundo, uma desconexão, na verdade, com os fatos sociais atuais. Eles não estão, né, demonstra um afastamento com a realidade, né? Não, pelo menos, né, me lembro dessas duas músicas, me parece que elas estão bastante na mídia e me parece isso. Bom, nesse contexto, né, que estava falando antes, o Renato Russo representa o suprassumo da geração, né? Com certeza o maior letrista, e com certeza se estivesse vivo, e talvez se o Brasil fosse a França, o Renato Russo, pelo conteúdo das suas letras, apesar da gente aqui não ter essa tradição de considerar letrista poeta, né, o que é um grande erro, mas com certeza ele, pelo conteúdo das suas letras, ele teria uma cadeira certa na Academia Brasileira de Letras, antes do Paulo Coelho, antes do Sarney, antes do Ivo Pitangui, né? O próprio nome artístico do Renato Russo, né, o Renato Manfredini Júnior, que ele achava que não seria muito bom para o palco, ele demonstra essa pluralidade de sentidos que o Renato Russo nos transmite na música, né? Então diz ele na obra Renato Russo de A a Z, que o sobrenome Russo viria de Eric Russell, que era como um alter ego dele na infância, tipo aquele amiguinho imaginário ou aquele que ele gostaria de ser. Então ele se chamava de Eric Russell, né? Também influenciado o sobrenome Russo pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau, né, o Bom Selvagem e do Contrato Social, que também foi inspirador da Danielle Rousseau do Lost, né? Que era aquela pessoa, né, isolada no filme, no seriado Lost. Ela estava isolada do resto dos grupos, dos outros e do grupo principal, e ela representava então esse selvagem do Rousseau, né? Os autores do Lost buscaram inspiração, né, na filosofia, tanto que tinha o John Locke, tinha o Hume, né? Então eles utilizaram bastante da filosofia, e a Rousseau representava mais ou menos a questão do Jean-Jacques Rousseau. E além disso também Bertrand Russell também era um outro filósofo que era da predileção do Renato Russo. E ainda o pintor Henri Rousseau, né, que era um pintor, pesquisando a Wikipedia, né, verifiquei que ele era um pintor autodidata, né, que pintava sem uma técnica, mas que se destacou pelas pinturas selvagens. E ele dizia: nada me põe tão feliz como contemplar a natureza e pintá-la. Imagine que quando eu vou para o campo e vejo o sol por todo lado, e verde, flores, digo para mim, tudo isso é realmente meu. Então, daí a gente tem toda essa pluralidade, essa plurissignificância do Renato Russo, né, que vinha, não só transpirava na poesia, como na própria personalidade dele. E o Renato Russo, né, numa época hoje que se vive de
tentativa de se criminalizar a homofobia, de reconhecer a sexualidade, ele mesmo, né, ele, um homossexual ou bissexual assumido, nos fez, na década de 80, a todos, né, eu cantava, eu gosto de meninos e meninas, né, então, né, se hoje em dia se tenta, né, de uma forma até um pouco mais opressiva, através de uma legislação, né, o Renato Russo, de uma forma musical, através da sua arte, ele nos fez todos cantar, né, que gostávamos de meninos e meninas. Indo agora para a nossa música, né, a canção Fábrica, a gente tem que ela é uma canção cantada na primeira pessoa do plural. Então, ela demonstra então um sentimento coletivo, né, de quem está nessa situação, que está na fábrica, que está se sentindo de alguma forma oprimido, que está se sentindo de alguma forma, né, explorado. Né? Esse sentimento comum no movimento sindical, que eclodiu em reação à opressão empresarial do século XVIII, vindo a se consolidar então com os sindicatos que conhecemos na segunda metade do século XIX. Só para se ter uma ideia, né, e daí a gente vai já falando um pouco de sindicalismo e de direito coletivo, na década no final do século XVIII, a jornada de trabalho em uma fábrica, né, nas unidades fabris, que deram origem, decorrência da Revolução Industrial, era em torno de 80 horas por semana. 1820, 67 horas por semana. 1860, 53. E em 2007, agora, né, 46 horas por semana. A gente ouve o Renato Russo, o protagonista da música, dizer que ele quer um trabalho honesto, né, que a ideia dele, ele busca um trabalho honesto e não a escravidão. A questão do trabalho honesto, né, eu tive no Peru agora, na OIT, é uma bandeira atualíssima da OIT, né, que ela desfralda como trabalho decente. A atividade pelo trabalho decente da OIT envolve não apenas o combate ao trabalho em condições análogas ao de escravo, mas também a exploração de trabalho infantil, e até atualmente se tem usado as normas da OIT e a legislação trabalhista como combate ao trabalho infantil e a exploração sexual de crianças também. Então, na 13ª região, na Paraíba, a forma que se efetivou o combate à exploração sexual de crianças, ao invés de se usar a legislação penal, legislação criminal, se passou a usar a legislação trabalhista, né? Porque a exploração sexual de crianças é considerada pela OIT e por organismos internacionais uma das piores formas de trabalho. Então, no lugar de se perseguir criminalmente, o que também não se impede, né? Já que o direito de trabalho é o direito civil, né? Pelo menos para esse tipo de situação, se passou a perseguir através da legislação trabalhista, o que dá muito mais efetividade. A Justiça do Trabalho é inegavelmente uma das justiças mais céleres, mais ágeis. Então o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho passaram a atuar nessa questão do trabalho, da exploração sexual. A Conferência Internacional do Trabalho, em 1998, ela fez uma declaração sobre princípios e direitos fundamentais do trabalho. Então, a OIT, nessa declaração, ela lembra aos países que no momento em que eles se incorporaram ao organismo, que se incorporaram à OIT, eles aceitaram os princípios enunciados. Então, esses princípios foram considerados pela OIT de extrema importância para a atuação em relação às condições de trabalho nas regiões. Então, ela declarou ainda que mesmo quem não houvesse ratificado as convenções que ela enumerava, que ela considerava como fundamentais, teria, né, diante dessa
dessa adesão ao organismo internacional, essa adesão à OIT, eles teriam que observar. Então, essas convenções, essas situações que foram consideradas como direitos fundamentais pela OIT são a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. Então, essas matérias estão envolvidas nas convenções 29 e 105, nas convenções de liberdade sindical 87 e 98, sobre proibição de discriminação, as convenções 100 e 111, abolição do trabalho infantil, convenções 138 e 182, e essas todas ratificadas pelo Brasil, exceto a Convenção 87. A Convenção 87, que fala sobre liberdade sindical, foi aprovada em junho de 48, na 31ª Convenção da OIT, e até agora não foi ratificada no Brasil. É importante destacar que a liberdade sindical é uma das únicas, aliás, é o único direito fundamental que teve que tem um departamento, que é o Comitê de Liberdade Sindical, ligado ao OIT, para defendê-lo. Então, o professor Armida diz que esse é o único direito fundamental que tem uma comissão internacional para vigiar. Então, nem direito de liberdade, nem direito de liberdade de expressão, nem qualquer outro direito, senão a liberdade sindical, possui um comitê, né, expressamente, um comitê internacional expressamente para fiscalizar a sua aplicação nos outros países. No Brasil, houve uma tentativa de ratificação enviada em 49, então a convenção é de 48 e a mensagem da presidência que encaminha essa convenção para ratificação, né, encaminha para o Senado, é de 49 e até agora não foi ratificado. E a liberdade sindical, o que impede essa ratificação são alguns, vamos chamar de vícios da nossa legislação. Então, a contribuição sindical compulsória, a unicidade sindical, né, a vedação, a pluralidade e até a própria limitação do número de dirigentes sindicais. Né? Nós temos, através de um enunciado que se reporta à CLT, nós temos limitado o número de dirigentes sindicais, ou pelo menos o número de dirigentes sindicais detentores da estabilidade. Então, esses fatores têm impedido que a Convenção 87 seja adotada. Apesar, então, da própria OIT dizer expressamente, através desse programa, que os estados, os países que são aderentes à OIT, eles têm que observar. E a existência, para Nicolas Válticos, que escreve sobre direito internacional comparado, né, para Nicolas Válticos, o fato de haver legislação ou a própria Constituição em sentido contrário é um mero fato no plano internacional. Então, não se pode alegar o descumprimento de uma convenção internacional, de um tratado internacional, alegando legislação interna. Né? Isso é um mero fato que deve ser ultrapassado. Voltando então à nossa música, né? Então o nosso Renato Manfredini fala sobre de onde vem a indiferença temperada a ferro e fogo. Né? Ele volta a remeter então à questão da escravidão, né? Que, quando as pessoas eram tratadas, assim como os animais, eram tratadas e inclusive marcadas, né, com ferro em brasa, com as marcas dos seus donos. A escravidão, por um largo período da humanidade, ela foi um regime jurídico. Então, os seres
sujeitos à escravidão, seres que eram escravos, eles não tinham sequer personalidade jurídica. Eles eram como um cachorro, como uma vaca, como esse livro, né? Então, as pessoas sujeitas ao regime da escravidão, elas não tinham personalidade jurídica. É por isso que quando se fala, hoje em dia, quando se trata de situações de trabalho forçado, de situações de privação de liberdade para fins de trabalho, a gente nunca fala que existe ali uma situação de escravidão. Escravidão é um regime jurídico. Por isso a gente fala, é como se fosse escravo. Ele está sendo reduzido a uma condição análoga a escravo, né? Se eu celebro com alguém um contrato assim, bom, tu vai te submeter ao meu poder, vai trabalhar sem receber e tal, ainda que isso seja contratado, estabelecido, isso não é um contrato válido, né? A pessoa não perde a sua liberdade, não perde a sua personalidade pelo mero fato de ser tratado como escravo. Tanto que, e vocês podem perceber, que a nossa Constituição estabelece que são imprescritíveis os direitos fundamentais, né? Então, quer dizer, pelo decurso do tempo, né, aquela prescrição aquisitiva que é o uso capião, né? O uso capião é uma prescrição ao contrário do que a gente é acostumado a tratar. A gente fala da prescrição que você fala, não, tu já não tem mais direito de punir, tu já não tem mais direito àquele crédito, né? O uso capião é a prescrição aquisitiva, né? A gente, por possuir um bem durante um certo tempo, ele prescreve em nosso favor a propriedade. Então, os direitos fundamentais, a Constituição, ao dizer que os direitos fundamentais não são prescritíveis, ela diz exatamente isso. Se eu não exercer a minha liberdade de expressão, se eu não exercer a minha liberdade, se eu não exercer meu direito à saúde durante determinados tempos, eu não perco esses direitos, né? Se eu não exercer a minha liberdade, se eu me sujeitar, ainda que voluntariamente, ao regime de escravidão, de trabalhos forçados, de privação de liberdade, essa sujeição não vai, a qualquer momento eu posso dizer, não, eu sou uma pessoa livre, né? Porque de fato é. Então, daí se tem a expressão, reduziram a condição análoga a escravo. Não me recordo, acredito que não exista mais em lugar algum a possibilidade de escravidão propriamente dita. Talvez em alguns países de cultura islâmica exista a ausência de algumas características da personalidade jurídica da mulher, né, da mulher casada ou da mulher que se sujeita ao controle paterno, mas ainda assim, no ponto de vista internacional, isso não seria reconhecido. Comparativamente, então, o regime de trabalho na Revolução Industrial, comparativamente com a época em que se tinha o trabalho escravo, na verdade, se a gente for pensar de um ponto de vista econômico ou freakonomics, né, que é aqueles economistas que tratam as coisas somente do ponto de vista da economia, na verdade, para o trabalhador, ele teve um grande prejuízo, né, se a gente for pensar sobre certos aspectos. Porque enquanto o trabalhador era um escravo, ele era um bem, ele era um objeto, apesar de ele estar sujeito ao poder do empregador, do tomador de serviço ou do seu proprietário, esse proprietário, por ser um bem, ele tinha ali a responsabilidade da saúde, da manutenção da alimentação, né, e até o descanso desse trabalhador. No momento em que ele se desvincula dessa relação de propriedade, o trabalhador é só um trabalhador. Ele paga o salário, né, entre aspas, de mercado, e o trabalhador que se vire, vai trabalhar lá, como a gente falou antes, vai trabalhar 80 horas por dia, e no momento que ele não puder mais, no momento que ele estiver exaurido na sua força de trabalho, vem outro, trocamos, né, continuamos assim. E essa situação, né, então essa situação em que o trabalhador passa a ser pior do que o escravo, ele passa a ser descartável, foi que começou a gerar, né, na comunidade, nos trabalhadores,
essa sensação de união. Para isso um pouquinho, né? Como é que ele vai exigir que nós trabalhemos 80 horas quando a gente está cansado, simplesmente nos manda embora, né? Então, claro, essa união teve a iniciativa também de intelectuais na época, né? Se a gente for ver alguns filmes como Dines, como Germinal, a gente vai ver ali o surgimento da união entre os trabalhadores e ali o embrião do direito do trabalho. E vejam bem, apesar de a gente aprender, né, acho que aqui todo mundo é bacharel em direito, né, o estudante de direito, apesar da gente estudar na ordem primeiro direito do trabalho, para bem mais adiante vir estudar direito coletivo, e às vezes nem estudar, porque às vezes quando chega a hora do direito coletivo já não dá mais tempo, né? O que surge primeiro é o direito coletivo do trabalho, né? O que surge primeiro é essa união de trabalhadores, né? É o sindicato, é a liberdade sindical, é a greve, né? E surgem esses três direitos fundamentais relacionados ao direito coletivo, eles surgem juntos, né? A liberdade sindical, aliás, a greve, a liberdade sindical e a negociação coletiva, né? Então surgem esses três direitos, né? Não necessariamente e não inicialmente como direitos, né? Tanto que a greve foi primeiro proibida para depois passar a ser tolerada até se chegar ao momento, não sei se a gente ainda está exatamente nesse momento, em que ela passa a ser regulamentada, né? A gente, aqui no Brasil, a gente tem um certo avanço em direito do trabalho. A greve, por exemplo, de servidores públicos só foi regulamentada pelo STF há 2 anos atrás, através da utilização das regras dos trabalhadores comuns. Então, ainda assim a gente vê, né, um lento avançar nessas áreas. A própria OIT, quando trata de greve, né, através do Comitê de Liberdade Sindical, ela não permite, ou ela admite que os países rejeitem a greve, por exemplo, de policiais, de forças militares. Continua então o nosso autor perguntando quem guarda os portões da fábrica, né? Quem guarda os portões da fábrica? A marcha dos trabalhadores em protesto, né? A paralisação, a greve, ela sempre é, ou sempre foi, ou potencialmente é coibida, reprimida de alguma forma, né? O dia do trabalho foi criado porque umas trabalhadoras norte-americanas de uma empresa, numa fábrica, uma têxtil, foram presas dentro da fábrica e foi queimada porque elas estavam em greve. Então, daí surgiu o Dia do Trabalho, que inclusive nos Estados Unidos, não sei exatamente por que motivo, não é comemorado no dia 1º de maio. Então, o fato ocorreu nos Estados Unidos, todo mundo comemora no dia 1º de maio, mas o Labor Day é no outro dia, eu não me recordo agora. Então, o Renato Russo, quando ele pergunta quem guarda os portões da fábrica, ele, na verdade, ele está dizendo como é que se pode, né? Então, os trabalhadores serem reprimidos, na verdade, por trabalhadores, né? Porque não é o empregador, não é o empresário que vai reprimir, né? Então ele mais ou menos incentiva e diz assim, não, vamos lá, vocês aqui também, vamos nos revoltar, vamos contra essa exploração, vocês também estão sendo explorados, né? Quem guarda os portões da fábrica? E finalmente, né, nas estrofes finais, né, quando ele fala o céu já foi azul, já agora se encaminhando para o final da música, ele diz, o céu já foi azul, mas agora é cinza, e o que era verde aqui já não existe mais, né? Então, a preocupação também com a ecologia, com o meio ambiente, né, com a poluição decorrente da própria fábrica.
quem me dera acreditar que não acontece nada de tanto brincar com fogo, né? Essa brincadeira com fogo, né? Como se diz para quem brinca com fogo acaba se queimando, né? Quem tenta contestar os poderosos, quem tenta de alguma forma debater essas ideias, né, pode acabar se queimando. E finalmente, né, ele diz: esse ar deixou minha vista cansada, né? Então também aqui uma preocupação com o meio ambiente e principalmente com o meio ambiente de trabalho, né? Nós temos, né, a questão da higiene e segurança do trabalho, insalubridade, periculosidade, né, que são situações que o nosso Renato Russo acaba transparecendo na música. É importante ressaltar, salientar que o Renato Russo, ele não é, ou pelo menos a mim não parece, ele como um revolucionário, né? Ele é mais como o Oscar Hermida gosta de dizer que são sociólogos norte-americanos. Ele traça um retrato da situação. Ele mostra: ó, a coisa é assim, né? Eu não estou dizendo nada, não faço nada, ou faço o que vocês quiserem. Eu só estou dizendo como é que acontece. Tanto que quando ele começa a música, né? Ele começa assim: o nosso dia vai chegar, né? Então a Valnice Nogueira Galvão, ela refere que isso é a mitologia do dia, né? Então, na verdade, no momento que ele diz: olha, o nosso dia vai chegar, ele tira do sujeito, ele tira das pessoas, ele tira do ser humano a obrigação de fazer alguma coisa. O dia vai chegar, né? Mais ou menos à espera do Messias, né? Alguma coisa vai acontecer que vai mudar. Esse dia vai chegar, né? Mais ou menos como a gente, né, tinha na época do regime militar, assim: ó, vamos esperar o bolo crescer para ele dividir. Então, né, o Renato Russo tem essa característica de não ser, apesar de demonstrar com linhas fortes a realidade, ele não propõe uma revolução, ele não propõe nada em relação a isso. Para terminar essa primeira parte da exposição, né, eu procurei uma frase otimista do Renato Russo, né? Assim, não, vamos terminar com alguma coisa. E embora ele não seja assim, um pessimista completo, eu não encontrei nada assim extremamente otimista, pelo menos nas músicas dele, né? Ele, como ele diz: eu tenho o que ficou e tenho sorte até demais, né? Mas como eu sei que tem isso também, quer dizer, ele não diz, ele diz assim: olha, eu tô na ruim, mas eu tô bem, né? Pelo menos eu tô vivo, né? Eu tenho sorte. Mas procurando alguma coisa em relação ao futuro, no Renato Russo, de A a Z, ele fala, ao ser perguntado, né, sobre o futuro: sabe o que eu acho? Que se a gente tiver sorte, vai acontecer no futuro, vamos realmente ter uma aldeia global, como o McLuhan falou. McLuhan é aquele que falava da aldeia global, que estaríamos todos interligados no futuro. E continua ele: e vamos ser índios. Você vai ter a sua casa com energia solar, o seu terminal ligado à biblioteca do Congresso, ou o que quer que seja, e vai ter uma vida natural, uma alimentação natural. Quem dera, né? Então, o Renato Russo, na verdade, além de tudo, além de ser um excelente poeta, também era um profeta, né? Hoje em dia, né, ele morreu em 96, a gente não tinha naquela época a internet que a gente tem agora, e eu acho que até comida natural daqui a pouco a gente vai estar comendo, né, do jeito que está aí. Então tá, era isso, muito obrigado. Quero agradecer, professor, e gostaria de saber quem é que está vindo pela primeira vez. Vocês, se puder dar um depoimento, como é que está sendo essa experiência com a área de trabalho? Eu comecei os estudos de Direito agora e estou tendo um conhecimento breve, assim, do Direito, e esse primeiro contato tá bom. Espero que seja um caminho apaixonante. Qual é a faculdade?
É na Rita dos Reis. Alguém tem uma pergunta? Quem é que está a primeira vez? Quem é a primeira vez? Então, fica um pouco tímido, mas vou deixar à vontade se alguém quer apresentar. Quer fazer alguém gostaria de fazer um depoimento, um relato? O pessoal ficar tímido, né? Isso aí a gente tem que... O verdadeiro ensino só acontece quando as coisas não viram um monólogo, gente. Vou perguntar para ti aqui, o que tu achou dessa ideia de estudar música e direito? Qual é a tua nome? Raíssa. Pega o microfone na mão. Eu acho bem interessante. Sexto. Já tinha assistido alguma coisa? Das palestras aqui, sim, só que com música mais, né? É diferente. Também não sei se semestre também. Quer falar alguma coisa? A gente tem um pouquinho de... quando a gente tem essa oportunidade de pegar o microfone na mão, de que o microfone é um poder, viu? Quem tem o microfone na mão, o artista, quando tem o microfone na mão, é o momento que a gente pode estar dizendo nosso pensamento, né? E vou dizer uma oportunidade que eu tive junto ao Ministério da Cultura, que eu usei o microfone aqui, que teve uma reunião com o secretário do Ministério da Cultura, e eu critiquei o Ministério da Cultura por dentro da Lei Rouanet, eles ainda, só está em projeto, mas a atual Lei Rouanet não considera o direito como parte da cultura, né? Então, eles falam que no novo projeto de lei, eles falam que cidadania, direitos humanos vão ser parte da Lei Rouanet, que fala sobre cultura. Mas, para vocês verem essa dificuldade, eu tinha 3 minutos para falar, então, é uma maneira de a gente estar mostrando a nossa... e nos descobrindo a nossa desenvoltura. Mas eu quero, professor, até completar assim essa discussão, lembrando assim que ainda os nossos artistas, né, dessas novas gerações, Restart, NX0, Cine, eles têm um outro foco, né, salvo exceções como ainda Detonautas, o Rapa, que não está em ação, mas os integrantes deles têm feito músicas interessantes, Nação Zumbi, mas são músicas que acabam não entrando nas rádios comerciais. E eu vou, para encerrar minha participação assim, de comentário, vou comentar para vocês a importância da música para toda essa geração de conhecimento que a gente está tendo. Vou sentar aqui mais para o professor também, para enxergar o professor, que foi agora recente, na segunda-feira, a Rádio Ipanema disse que ia mudar toda a grade de programação. E eu fiquei muito chocado com aquilo. Eu sempre escutei a Rádio Ipanema, sempre gostei da rádio. Claro, nem todos os programas me chamavam a atenção, mas ainda assim era uma rádio que pregava uma cultura regional, né, e valorizava a música independente de alguma maneira, dando espaço para artistas regionais. Daí, na segunda-feira, a rádio fez uma campanha de marketing, né, para estar chamando a atenção disso, de o que seria da mudança da rádio, né? O que pode acontecer mudando a rádio. E eu comecei a pesquisar juridicamente o que a população poderia fazer. Assim, porque já pensou se realmente acontecesse uma mudança dessa? Me digam qual é uma outra rádio gaúcha que faz isso que ela faz. Infelizmente, não. A gente não tem muitos exemplos assim. Tem, assim, rádios universitárias, mas mesmo assim não tem... Parece que o radialista lá não tem tanta autonomia. Aliás, tem mais autonomia de ser meio esculachado, assim, de dizer as coisas que pensa, do que uma rádio mais, sabe, que parece que ele está travado ali porque tem um diretor que está escutando ele, ó, baixa aí que não está legal. Segue o sistema. Então parece que tem o freio de mão está meio solto ali na Rádio Ipanema. Então o que eu compartilho em relação à importância da música no rádio e a importância de a gente ter essa preservação, que ainda passa a Legião Urbana, né, na rádio como Ipanema. Eu perguntei, questionei, fiz um vídeo até, não sei se alguém assistiu, mas tem mais de 200 acessos. Eu disse assim: a rádio do ouvinte, 2 pontos, é constitucional o fim da Ipanema FM?
Eu peguei a Constituição, comentários da Constituição, lá perto dos artigos 220, por aí, que fala da comunicação, 224, se não me engano, e comecei a ler e a fazer uma reflexão sobre aquilo. E o que foi constatado, que eu constatei, é que a gente tem que essas rádios recebem uma concessão para a prestação do serviço público. Então, a partir do momento que elas receberam uma concessão para aquela prestação do serviço público, elas têm o papel de atender um determinado fim a qual elas se proporam. Se elas estão mudando o foco de estar informando de uma maneira diferente aquilo que elas se proporam há quase 20 anos, que é o caso da Rádio Ipanema, não poderia haver modificação. E poderia sim haver a cassação do direito da rádio, de eles terem a continuidade da rádio, né? Porque eles estão prestando serviço público. E daí tem várias. Paulo Lopes Saraiva fez um comentário sobre esse assunto e ele dizia que os grandes meios de comunicação eles estão dominados pelas elites, pelos grupos oligárquicos, e realmente estão. Mas se a gente não questionar o papel que a música tem hoje no Brasil, seja tocando numa rádio, como mexeu com a gente, para mim mexeu muito. Assim, eu acordo de manhã e escuto rádio, sabe? A primeira coisa que eu coloco, daí vejo o Alemão Vitor Hugo falando, até posso, às vezes não está tocando a música que eu gosto, eu repete demais aquela música do Cascavelentes, mas é a música gaúcha que está ali, né? Mas é importante vocês pensarem e refletirem sobre isso, sobre o que o professor está falando, sobre a música do Legião, porque a gente só vai se dar conta da importância quando a gente perder. Quando a gente perder. E o que aconteceu na segunda-feira, e que fez todo esse fuzuê na vida de quem é ouvinte da rádio, teve gente que achou um desrespeito, mas eu acho que foi uma maneira de dar uma sacudida nas pessoas, né? E constitucionalmente mesmo, qual é o papel da rádio? A rádio pode trocar, inclusive a Rádio Guaíba, que foi trocada, meu pai disse, não. A rádio pode fazer o que ela quiser. Eu cheguei para ele é advogado, ele disse, não pode não. Quem pode fazer o que quiser é o cara que tem um jornal. O jornal ele não tem a intervenção do Estado para fazer comunicar a informação do jeito que ele pensa. Desde que eu não ofenda assim, né, de forma que seja tudo respeitando a lei. Mas eu digo que quem tem alguma prestação de contas, uma maneira que tem que prestar à sociedade, são os veículos de radiodifusão e televisão. Então é bom vocês se alertarem isso, né, que a gente pode mesmo se mobilizar. Daí eu não sei, professor, talvez você pode corrigir. Eu até pensei numa ação popular, mas eu não sei se caberia a ação popular. Mas com certeza alguma medida judicial caberia se a Ipanema mudasse realmente a programação. E poderia caçar o direito dela, sim, de ter concessão de rádio. Porque ela estaria passando, na minha visão, estaria passando a exercer a utilização do serviço para outro fim, ao qual não foi cedido há 18 anos, não sei quantos anos atrás. Porque até, professor, se eu puder dar uma manifestação, se alguém gostaria de falar alguma coisa também. Quem quer falar? Professor. Eu francamente não havia pensado em relação a essa questão da Rádio Ipanema. Eu também fiquei preocupado com a alteração, inclusive foi uma boa jogada de marketing, porque eu passei a ouvir um pouco mais a rádio, até no momento em que ela alterou, e postei no Twitter também a minha impressão, porque a Rádio Ipanema me parece, né, eu tenho essa impressão que eu cresci com ela, assim, eu evoluí com ela, né? Me parece que eu não me lembro exatamente o que a gente ouvia naquela época, mas me parece que hoje ela tem a minha cabeça, e eu acho que naquela época ela tinha a minha cabeça, então me parece que ela é a rádio da nossa, eu acho que é um pouco mais nova que eu, mas ela é a rádio da minha geração, né? Então, né, eu vejo que hoje em dia, se eu fico ouvindo a Ipanema, eu consigo ouvir notícias, eu consigo, né, saber mais ou menos o que está acontecendo no mundo, né? E isso é importante para a gente, né? Importante para um senhor da minha idade, né, tá mais ou menos, né,
incluir música, né, que eu gosto e notícias que eu gosto também. Conteúdo, né? Então me parece que isso me parece que isso eu perderia. Não sei se caberia uma ação popular, mas eventualmente caberia uma ação popular entre aspas, né? Uma ação do povo, né? Um protesto, Twitter, telefonema, né? Abraçar a rádio, essas coisas assim, né? Que infelizmente hoje em dia a gente não tem visto muito, né? A gente não, eu acho que a gente como seres humanos, como sociedade, a gente está um pouco apático, né? Eu que estava lá de cara pintada para derrubar o Collor, que com 15 anos eu tinha uma camiseta, eu quero votar para o presidente, eu olhava para mim, pô, se tu vai votar para o presidente, assim, olha, eu quero que vocês votem para o presidente quando eu puder, eu quero votar para o presidente, né? Então, né, esse tipo de movimentação, não, eu acho que até nem se pode dizer que é de uma geração ou outra, né? A gente está um pouco apático em relação a isso. Então, com certeza, e o uso do direito em algumas situações acaba demonstrando isso, porque, né, às vezes a gente ir para a rua, da gente reclamar, da gente telefonar, da gente ir lá, subir o morro lá e reclamar. Ação e né, acaba entrando com uma ação na justiça que, né, bem ou mal, quem vai decidir é o juiz. Né? A gente tem sido uma situação meio recorrente. Eu me lembro quando eu fui agora, há 2, 3 anos atrás, eu fui a Minas Gerais, ali em Tiradentes, e daí tinha uma questão aonde que tinha sido enterrado Tiradentes, se tinha sido na cidade de Tiradentes ou em São João del Rei. E daí uns diziam que era daí entraram na justiça para o juiz dizer o que é. Que não é uma questão jurídica, né? Hoje em dia a gente quer tudo ser resolvido na justiça. Não é uma questão jurídica, é uma questão histórica. Como é que vai transitar em julgado que Tiradentes morreu aqui ou ali? Se daqui a pouco vai ter uma outra evidência que vai dizer isso, né? A gente tem visto cada vez mais isso. Muitas vezes, eu como juiz do trabalho sou instado a resolver questões de família, né? O fulano trabalhou para o pai e durante um tempo, e daí se acha, né, não é tudo que se resolve através do direito, né? A gente tem que, né, ir à luta, né, botar a boca no trombone, gritar, sapatear, vamos pro legislativo, vamos para a Assembleia Legislativa, vamos pro Congresso para reclamar. O judiciário, né, tem a sua atividade, mas deixa. Né? Mas eu acho que assim, esse caso aí de Ipanema, eu realmente pensei juridicamente, assim, judicialmente, o que poderia ser feito, porque a gente está lidando com patrimônio público e com recurso, interesses individuais, né, interesses de um grupo de comunicação. Então eu pensei, bom, eles não vão ser bonzinhos e vão mudar porque a Carmela, mais não sei quantas pessoas e tantos radialistas pensam que a Ipanema tem que manter. Eu gostaria, na verdade, que isso, se isso acontecesse, se fosse pacificamente mediado pela essa maneira que a gente pode usar o microfone, ou nós conversando, fosse modificado, mas nem sempre é assim, né? E aí é uma questão cultural, né, que a gente já há anos busca um interventor para dizer quem é que está com a verdade, quem é que está com a razão, quanto a gente sabe quais são, a gente sabe fazer a nossa meia-culpa, né? Mas a gente quer que alguém declare aquilo para nós. Quero ver se alguém tem uma pergunta. Se não tiver, eu vou pedir para minha mãe dizer o número de 1 a quanto? Vou pedir para, mas me diz a numeração. Professor, 3 números de 1 a 15, para a gente fazer o sorteio. 14, 13 e 2. 14, 13 e 2. Quem são? Raíssa Brum. Tá aí, Raíssa? Raíssa. Ganhou o Leandro Leal Guese, a Incorporação Imobiliária Luz, o Código de Defesa do Consumidor. Espero que ainda faça bom uso na faculdade. Raquel Costa tá aí? Raquel, isso aqui tu não tem, viu? Tu já ganhou, mas fazia tempo que tu não ganhava, né? É uma revista com artigos da PUC que a gente tem. Espero que tu goste.
E a Maria de Lourdes Cardoso ganhou um baita de um livrão aqui. Não que os outros não sejam bons de conteúdo, mas eu digo que realmente ele é um livrão pesado aqui. Da Vólia Bonfim Cassar, Direito do Trabalho, 5ª edição, editora Ínctus. Ó, parabéns. E professor, dou a palavra para as considerações finais e peço para deixar o seu contato para o pessoal que está assistindo na internet também poder conversar com o senhor. Do blog, né? Quero agradecer mais uma vez, né, pela a Carmela, ao Jornal Estado do Direito, à Livraria Saraiva, pelo convite. Eu espero que tenha sido agradável a exposição. Né, e quem quiser acompanhar o meu blog direitoetrabalho.com, né, que está no Twitter também, né, mas ali no blog dá para acompanhar o Twitter, Facebook, etc. YouTube, o professor ele é ligado às redes sociais, isso eu acho que é importante a gente estar utilizando as redes sociais para isso aí mesmo. Exatamente. Muito obrigada, obrigada e parabéns para você pela palestra, acho que foi muito bacana, inclusive assim, o fato de pegar sair do Luan Santana e fazer todo esse universo que a gente refletiu aqui. Desejo uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Obrigada. Obrigado, boa noite. Se vocês quiserem, eu gostaria de tirar uma foto com vocês, com o professor, para eu botar na página 31 aqui, que eu faço geralmente. O jornal, se vocês estão vendo aí, é a nova.